E vamos então, senhoras e senhores, a seguir dar início ao terceiro painel deste evento com o tema Políticas Públicas, Valorização Energética, uma nova oportunidade na gestão de resíduos. Um dos principais objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos é acabar com os lixões, destino final e totalmente inadequado de 40% dos resíduos gerados no país. Gerar energia a partir dos resíduos sólidos? Sim, é possível. A valorização energética é uma forma complementar de tratamento que recupera parte da energia do resíduo sólido. É uma alternativa ao resíduo que não pode ser reutilizado nem reciclado e teria como fim o aterro. A valorização energética já acontece em vários países do mundo. Chegou a hora do Brasil participar desse debate. Qual o potencial de recuperação energética dos resíduos sólidos no país? A geração de energia utilizando resíduos é competitiva e viável para a nossa indústria? O que podemos aprender com as experiências internacionais? Respostas a estas e outras perguntas você encontra no painel Políticas Públicas, Valorização Energética e seu papel na gestão de resíduos. E na moderação deste painel já temos então no palco o jornalista Leila Sterenberg, para quem eu passo a palavra. Obrigada. Mais uma vez, boa tarde a vocês. E vou começar chamando, então, os nossos panelistas. Fim do dia, já todo mundo cansado, mas o tema desse painel é bastante interessante, polêmico até. Vou começar chamando a Andrea Hünemann, que é coordenadora do Ministério da Economia e Energia da Alemanha. A gente vai ter também o Ismo Tiainen, que é da Finlândia, diretor de Relações Internacionais do Ministério do Meio Ambiente da Finlândia. Vou chamar também Alexandre Alvim, diretor de Desenvolvimento e Valorização de Resíduos da Estri Ambiental. E o Sérgio Guerreiro, presidente do Conselho de Pesquisa em Geração de Energia com Resíduos da WTERT Brasil. Eu, ao ler sobre esse tema, do qual eu acho que a boa parte de nós leigos é muito ignorante, eu fiquei surpresa ao saber que, se cuidadosamente recolhido, selecionado, o lixo contém, em média, 10.000 kJ por quilograma de energia, o que quer dizer que cada quilo de resíduo pode acender uma lâmpada de baixo consumo de 12 watts, igual a uma lâmpada convencional de 60, durante 75 horas. Isso é uma coisa que eu realmente não sabia e me impressionou muito. Vamos começar a minha estratégia aqui de dar prioridade às mulheres, que são minoria, mas estão muito bem representadas aqui pela Andrea. Andrea, como é que é a situação atual na Alemanha em relação à valorização energética? Precisa o país fazer valorização energética, considerando que o país é líder em reciclagem? Thank you so much first for the... Does it work? Yes, it works. So first I would like to thank you for this invitation. It is a pleasure for me to be here at the city where Germany's dream to win the soccer game, the World Cup, was fulfilled a month ago. So I really feel good in this. You needn't at this to place. remember that anyway. Sorry about that, yeah, but I had to say it. So, but back to business. Yes, Germany is definitely a leading country in recycling technologies. We have very high recycling rates, not as high as you have, for example, for aluminum cans, but we have different other waste streams where we have really impressive recycling rates.
And on the other hand, we actually have waste-to-energy facilities, lots of them. We have about 100 facilities, and the question is really, how does this go along? On the one hand, being a leading company on recycling technologies, and on the other hand, to have a big waste-to-energy market. And I would say yes, it goes along because we have to regard the waste streams, and as we all know, there is not every material is really suitable for recycling. We have, for example, if we look on metal or poor plastic material, it is appropriate for 100% recycling. So these products also have a market. But on the other hand, we also have low quality waste. And for this low quality waste, I think we need waste to energy as one method to handle waste, because it fulfills so many obligations. For example, in Europe, we have that discussion on renewable energies, and we have the discussion of the independence of or dependence of Russian gas. And with waste to energy, we can generate local and affordable energy. And this is what we have to keep in mind when we are talking about waste to energy, especially in Europe, but as well in Germany. Já que estamos falando da Europa, vamos falar da Finlândia um pouquinho. Como é que a Finlândia, Ismo, regulamentou a valorização energética dos resíduos? Que critérios são exigidos para isso? First of all, thank you very much for CNI to inviting me. Some of you may have noticed that I am not Katarina Poskiparta, the State Secretary. Unfortunately, she couldn't come here due to some budget negotiations of our government. But anyway, I try to do my best. One thing before I answer the question, many of you may have noticed that yesterday actually was the overshoot day, meaning that yesterday we had used the natural resources available for this year, and it means that for the rest of the year we need to sort of borrow from future generations, and this also indicates the need for proper waste management. We cannot waste. Now I should remember the question. Eu posso repetir. Yes. Como é que a Finlândia regulamentou a valorização energética dos resíduos? Que critérios vocês exigem para isso? Okay. I think I'll start from the general system. As Germany, Finland, we are EU country, and EU directives set several criteria and regulate a lot of our waste management system and waste. There's a waste incinerator directive, and based on that we have our own government decree on waste incinerator. So how we define the specific standards? Every waste incinerator or co-incinerator plant cannot operate without a permit. So they need to have a
permit where we define the requirements technical requirements and operational conditions, and they are defined based on the emission limit values. And secondly, the directive, it specifies the issues that must be covered in the permit. So permit is granted by the competent national authority, and the permit specifies the categories, what kind of waste can be treated, and total capacity that is allowed, and how we have to monitor, and what are the emission limits. One thing that also is part of the permitting process and defines the standards is the environmental impact assessment process, which is all the time carried out together with all stakeholders. And when we talk about sustainability and sustainable development, it's also included in the environmental impact assessment process, because we have to take into account the environmental and also social and economic impacts. About the criteria, well, I'm not going to go into very details of the directives, but just to give an example, that the government decree, it sets certain criteria, for example, for the temperature of the burning process and maximum content of organic material. And when it comes to solid recovered fuel, which can prepared only from non-hazardous waste, it must conform to European SRF standards. Maybe I stop now. Yeah. Sérgio, como é que você avalia o potencial de aproveitamento energético de resíduos no Brasil? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu gosto muito de falar sobre lixo, então, a sua pergunta eu vou responder com muita calma, porque, primeiro, eu gostaria de contar uma pequena história, porque eu me envolvi nessa área. Eu sou engenheiro mecânico nuclear, trabalhei muito tempo nos projetos nucleares do Brasil, e, em 2003, eu estava operado e comecei a estudar aproveitamento energético de lixo, e me defrontei com o professor Temelis, que é o fundador do WTRT, e professor emérito da Universidade de Colômbia, Nova York. Ele tinha acabado de fundar o WTRT, que eu vou explicar rapidamente. O professor Temelis, para vocês saberem quem é, ele é o relator do quinto relatório agora da IPCC, sobre geração de energia com resíduos, compostagem e gás de aterro. Ele está chegando ao Rio domingo, uma honra também recebê-lo, para 2 eventos da WTRT aqui no Rio. Não vou falar sobre os eventos, que não fica bem, depois vocês podem ver no site quais são os eventos. Então, eu mandei um e-mail para o Temelis sobre o que eu achava da situação do lixo, e ele, sem me conhecer, falou assim: vem para cá, me mandou passagem e dinheiro para ir para Nova York, baseado no e-mail. Eu não sei o que eu disse nesse e-mail, mas até hoje ele fala sobre isso, que foi um e-mail que impressionou muito. E eu tive a oportunidade de conhecer pessoas da Europa, do Japão, da China, de altíssimo nível. E eu me encantei com esse assunto e comecei a estudar obsessivamente Waste to Energy. E passei uns 5 ou 6 anos em silêncio, não falava nada, e só estudava, só participava dos eventos. E aí parece aquele anúncio do posto de gasolina, que o cara pergunta a ele para quem quer que deposite as milhas, e ele diz, a filha fala, ele não fala há 20 anos, aí ele fala, o CIDES, né? E aí eu decidi falar agora e ver se o que eu vou dizer tem algum impacto, porque... e agora eu vou começar a falar sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, levando a sua pergunta. A Política Nacional de Resíduos Sólidos,
que todo mundo tem elogiado, e eu tenho severas restrições, e não são restrições de simpatia, são restrições técnicas. Ela se baseou em 2 fatos que não são verdadeiros. O primeiro é que a reciclagem no Brasil é baixa. Não é baixa a reciclagem no Brasil. O Carlos Silva, da Abrelp, que publica todo ano o Panorama Resíduos Sólidos, mostra que a reciclagem é muito alta, mesmo comparando com os padrões internacionais, na ordem de 30% a 35%, que é o máximo que se consegue. Se você considerar que 70% do lixo vai ser separado na origem, que é a base da reciclagem, 70% vai ser coletado seletivamente e 70% vai ser reaproveitado na reciclagem, se multiplicar 0,7 por 0,7, dá 34%, que é o que nós reciclamos. Basta ver a lata de alumínio. Então, a política nacional se baseou num dado equivocado, que a reciclagem no Brasil é baixa. Infelizmente, o motivo disso não é consciência ambiental. O motivo disso é a necessidade de se ganhar dinheiro com o lixo. Por exemplo, lata de alumínio, 98% é reciclado, porque os catadores ganham muito dinheiro. Isso é um fato. A outra característica que é importante, que levou uma caracterização negativa para o aproveitamento energético, é que todo plástico pode ser reciclado. Nenhum país do mundo recicla mais de 20%, 25% dos plásticos. Recicla mecanicamente, sem mudar as propriedades físicas. A reciclagem química dos plásticos é muito mais complicado, é possível, mas todas as tentativas até hoje feitas fracassaram, na Alemanha, no Japão. Então, o Japão tem um instituto japonês de reciclagem de lixo plástico. Todos esses dados estão no site da TRT. Então, se o Japão recicla mecanicamente 21% do lixo plástico, o resto vai para gerar energia ou combustíveis. Então, se eu tenho 80% do lixo plástico produzido no país não reciclável e não gerando energia, para onde vai? Vai para os aterros. E o que é plástico? Plástico é petróleo. Então, é uma coisa completamente sem sentido. Eu faço a prospecção do petróleo, pego o petróleo, refino, faço o plástico e devolvo para a terra. E aí tem outro problema do lixo que ninguém falou até agora. O que é o lixo? O lixo, para mim, é carbono, hidrogênio, água inerte. Isso é o lixo, para gerar energia. Para alguém, o lixo é recicláveis e não recicláveis. Né? Então, tem que olhar o que é o lixo. O lixo, no Brasil, é 50% de lixo orgânico, biorresíduo. E o lixo orgânico é o grande problema. São 30 milhões de toneladas ano que vão para aterros sanitários. E essas 30 milhões de toneladas ano é muito difícil de reciclar. É possível? É. Se eu fizer a coleta, a separação na origem, fizer a compostagem, ou fizer um tratamento muito pesado para separar os orgânicos do lixo misturado, para poder usar o composto. Então, essas premissas todas levam à diretiva correta, que é a Diretiva Europeia para Resíduos Sólidos, que eu vou falar bem devagar, 2008/98 CE. Tem todas as línguas, português, espanhol, francês, inglês, alemão, todas. E essa é a diretiva-mãe. E a nossa política nacional é diametralmente oposta à política europeia, que foi elaborada ao longo de anos pelos maiores especialistas da comunidade da União Europeia, com discussões técnicas que o WTRT acompanha, aprende e endossa todas, principalmente em relação às diretivas que vêm abaixo dela, abaixo da 2008/98 CE,
Nós temos na Europa uma diretiva para aterro sanitário, é 199931-CE para aterros, e a 2076-CE para incineração. No Brasil, São Paulo adotou a diretiva 2000 para incineração, que é muito rígida. Infelizmente, para aterros, não tem diretiva. Nós temos normas técnicas. Não se diferencia o que vai para aterro, nem o que vai para incinerar. Então, a política nacional define a disposição final ambientalmente adequada como aterros sanitários. Quer dizer, a última opção na hierarquia de resíduos do melhor conjunto de diretivas do mundo foi invertida para transformar os aterros que recebem lixo orgânico e combustível como a melhor solução. Então, é preciso entender que a hierarquia é para ser cumprida. Reciclagem, em geral, é melhor do que aproveitamento energético. E aproveitamento energético é melhor do que aterros energéticos. E aterros energéticos são melhores do que aterros onde aproveita o metano só para queimar e ganhar crédito de carbono. E, obviamente, são melhores do que lixões. Então, não é uma questão de ser viável no Brasil. Do jeito que está, não é viável. Claro que não é viável. Alexandre, concorda? Boa tarde a todos, e um prazer estar aqui para poder compartilhar um pouquinho de conhecimento sobre esse assunto. Eu também sou um fascinado pelo tema e acho que falta muito conhecimento, né? A gente tem alguns paradigmas que se estabeleceram a respeito desse assunto que complicam o debate e eventualmente levam a decisões equivocadas. Eu acho que eu concordo aqui, em parte, talvez, com o que o Sérgio está colocando. Primeiro porque eu acho que a política foi um avanço. Sem dúvida, a política tem seus méritos. Acho que a hierarquia do que foi estabelecido na política nacional de resíduos sólidos, na minha opinião, é uma hierarquia correta, onde segue essa sequência que o Sérgio aqui colocou, de, primeiro, evitar o uso, né, reduzir o consumo, evitar a geração, depois o reuso, a reciclagem, o aproveitamento energético, a conversão, que acho que é o tema principal aqui do nosso assunto, e no final, aquilo que é efetivamente inservível, aquilo que é rejeito, aquilo que não tem mais nenhuma forma de aproveitamento, iria para o aterro, né? Nós, especificamente, nós somos uma empresa de soluções ambientais, onde aterro faz parte das soluções que nós operamos hoje em dia, e, bem ou mal, a realidade é que continuará sendo uma solução por muito tempo no Brasil, porque nós temos que sempre pensar. Eu sou engenheiro, apesar de que minha cabeça funciona muito mais com finanças do que com a parte técnica. Nós temos sempre que adequar a solução de tecnologia à realidade brasileira. Não adianta a gente achar que nós vamos conseguir. O brasileiro ele gera, só para fazer uma comparação, mais ou menos metade do lixo do que um americano gera. Só que o PIB do americano é 10 vezes maior, per capita do americano é 10 vezes maior do que o nosso. Então a gente não vai conseguir desenvolver soluções para tratar a tonelada de lixo a $200, a $150. A realidade brasileira, ela ainda continuará sendo, né, de buscar soluções economicamente viáveis para tratar o resíduo, onde, sem dúvida, o aproveitamento energético vai melhorar essa equação e vai contribuir para essa equação. Acho que a gente não tem um problema de tecnologias. Tecnologias, elas estão disponíveis, elas, enfim, tanto tecnologias trazidas de fora quanto tropicalizadas aqui no Brasil. Nós temos um problema, sim, de regulamentação, e eu concordo com o Sérgio aqui, que nós precisamos aperfeiçoar, dar um passo além na regulamentação. Nós temos que quebrar paradigmas. Primeiro, aproveitamento energético não é igual a incineração. Incineração é uma das formas do aproveitamento energético, não necessariamente a melhor, não necessariamente a mais adequada para o Brasil. Segundo, aproveitamento energético não é contra a reciclagem, né? Eles são complementares, e então não é porque nós vamos fazer o aproveitamento energético do resíduo, do lixo, que nós vamos diminuir a reciclagem ou deixar de incentivar a reciclagem. E aí, até fazendo um parênteses na reciclagem, eu discordo um pouquinho aqui do Sérgio, porque eu acho que o Brasil recicla pouco, sim. Nós, como donos de aterro, a gente vê muito PET, muito plástico chegando nos aterros sanitários que poderiam ser retirados ou antes, na separação da origem, ou no próprio aterro, com as tecnologias mecânicas de separação que hoje são amplamente difundidas na Europa, né? E mesmo a latinha de alumínio, eu não acredito no índice de 98% de reciclagem de alumínio, porque a quantidade de latinhas de alumínio que nós temos
em aterros, aqui, principalmente no Sudeste, onde nós, com algumas exceções, né, os aterros os catadores não têm mais acesso aos aterros, né, tem pouco, né, com algumas exceções, obviamente, em aterros fechados nós encontramos ainda muita latinha de alumínio, né? Então, a reciclagem não está no nível que pode atingir, mais uma vez, seja na separação da origem ou na separação nos próprios aterros através dessas tecnologias mecânicas. E por fim, o aproveitamento energético não é contra o interesse dos catadores. Esse é um outro paradigma que nós precisamos quebrar. Porque fica parecendo que se nós incentivarmos o aproveitamento energético, a gente vai acabar com as cooperativas, vamos acabar com os catadores. Isso não é verdade. O aproveitamento energético vai buscar aquilo que não é reciclável, aquilo que não... enfim, o incentivo à reciclagem ele é anterior, tanto economicamente como tecnologicamente, ao aproveitamento energético. Então, uma coisa não pode se confundir, mas existe pouca informação sobre esse tema, e as pessoas confundem os assuntos e a gente acaba misturando um problema ambiental com um problema social, e aí não resolve nenhuma coisa nem outra. Então, acho que, para concluir, acho que nós precisamos evoluir no marco regulatório. A política já foi um avanço, mas nós temos que dar outros passos, principalmente no que diz respeito ao aproveitamento energético, e difundir mais o conhecimento para acabar com esses paradigmas que tanto atrapalham o desenvolvimento desse setor. A discussão é boa, né? Bom, Andréia, há um debate na Alemanha em relação à valorização energética versus reciclagem. Você pode contar para a gente, de forma resumida, o que acontece, o background aí desse debate e de que forma, né, as políticas públicas estão lidando com esse tema? Yes, first I would like to agree with Sergio. Coming from an European country, I definitely would say that the five-stage hierarchy, which we invented and which is European law, is a good approach to handle waste. Yes, and it's definitely the last step to dispose waste. Yeah, for us it's always the last step, and so I know, as far as I know, it is different in Brazil. But I think the overall aim should be, at the end, to phase out landfilling, especially if it is uncontrolled landfilling. This is what I would like to mention. And then about the discussion we have actually in Germany. Yes, we have a quite controversial discussion on the relationship between waste to energy and recycling. Since we have a ban on landfilling since 2005, landfilling is not longer permitted, especially from untreated municipal waste. And this creates a strong increase of waste to energy. And at the same time, we had a really tough development of recycling industry. And as I already mentioned, the waste is limited in Germany. We have a decoupling of economic growth and waste arising, so the waste is limited and everyone wants to fill their facilities, though there is a bit of a concurrence between the waste to energy facilities and the recycling industry. But what I always say, or what we always say, that is that we have different materials, and not every material is appropriate for recycling. So we have to divide these materials, and I think we have in Europe and in Germany, we have place and space for both methods, the waste to energy as well as the recycling. And this is what we have to keep in mind. And I think
actually, we have due to the ban of 2005, we have an overcapacity of waste-to-energy facilities, and what we are thinking about, and even the European Union is thinking about, is whether we can open the European market for waste in order to treat the waste in countries like Germany, where we have a really high developed waste-to-energy facilities, instead of in countries like several Eastern and Southern European countries where there are no availabilities of waste-to-energy and where they also landfill their waste. In some countries they have landfill rates about 90%. So this, the situation in Where, for instance? For example, I don't know whether I should blame some countries, but these are the Eastern, the new adhesion countries. So, for example, Bulgaria, Romania, even Greece has limited availabilities. So I think this could be a form of treating waste in Germany in a proper way, rather than to landfill it in these countries. Ismo, que forma de produção de energia é mais utilizada? Ok. Que forma de produção de energia é mais usada? É geração de energia elétrica ou térmica? E eu queria saber também se a indústria do seu país faz uso, né, intensivo da produção de energia com resíduos. Sorry about that. Again, if I may comment on the what my colleagues just said. Actually, we are now here talking about raw material, not about waste, and it's the same actually what we are aiming, and it's good thing, and I'm sure that in the future the old landfills will be mines, and we start mining minerals and materials from landfills. About recycling and waste to energy, I think they're just components that are needed in the whole waste management system. And like in Finland, our aim is that till 2016, so we try to improve our recycling of municipal waste so that 50% of that is recycled and 30% is used as energy. And we try to stop completely the disposal of organic municipal waste to landfills, and we are sure that we'll do it. But about the decent jobs and impacts of waste to energy on jobs, we've noticed in Finland that from 1975 till 2011, a number of jobs in waste management sector has grown fourfold. I mean, 4 times more jobs have been created, and it means that at that time we've had to improve our recycling, and at the same time also invest on waste to energy solutions. Then about the energy forms for Finland. In case of Finland, of course it's quite easy to answer that, because it's very much bound to practice and our climate. Firstly, because of the cold climate, there's already a government decree on waste incinerator
that requires that all waste incineration and co-incineration plants that the heat is generated should utilize it and efficiently, and it means that we have a very good thermal energy market and through district heating. So it's part of it's to create business also. E a indústria, and the industry, does it use, I can ask in English, just breaking a rule, but anyway, just to make it easier. And does the industry use this energy? Oh, yes. Well, there are examples, good examples of maybe the wood industry, food processing industry, agricultural industry, and they use a lot of this waste to produce energy, and actually they are kind of exceptional. They are not that strictly regulated because the raw material or the waste, it's very homogeneous and quality is very good for incineration. So that's an important part of the business. Bom, chegou uma pergunta aqui, chegaram várias perguntas, na verdade. Uma que é para o Sérgio. Alguns países já têm energia produzida a partir do metano de aterros sanitários. Como é que esse assunto está sendo tratado no Brasil? É uma possibilidade para que perfil, que tipo de município aqui no Brasil? Antes de responder, eu preciso responder aqui um comentário. Nós temos que nos ater primeiro à regulamentação. A Política Nacional de Resíduos Sólidos não diz que a hierarquia é reciclagem, reuso, redução, aproveitamento energético e aterro. Ela não diz isso. Isso é importante. Ela diz reuso, reciclagem, tratamento e aterro. E outras, na verdade, não diz nem que é a hierarquia, diz que incluem. Então, é uma redação que não se refere a aproveitamento energético. Diz embaixo que é admitido o tratamento energético, desde que aprovado por órgãos A, B e C, que eu não lembro aqui. No final desse parágrafo, diz que, se não houver mais nenhuma maneira economicamente viável do aproveitamento deste resíduo, a disposição final ambientalmente adequada será o aterro. Então, é isso a redação. E aí, como os aterros no Brasil não são regulados, porque nenhum aterro no Brasil seria licenciado na Europa, nenhum aterro atende à resolução de 1999/31/CE, que é de 1999. Se os aterros são não regulados no Brasil e a incineração já entrou com a norma europeia exigida em São Paulo, que é das mais rígidas, claro que nunca nenhuma outra tecnologia será economicamente viável. Então, o aterro é a solução ambientalmente adequada. Ponto final. Não tem mais, diante dessa redação, não tem mais discussão. Mas isso precisa mudar. É isso que eu estou me debatendo aqui. Eu gostaria que argumentasse ao pé da letra, porque os nossos aterros não têm diretiva. A norma europeia estabelece metas para a disposição de matéria orgânica nos aterros. Alguns países não conseguiram atingir essa meta, e nem eu acho que o Brasil tem que atingir essa meta. Eu não estou dizendo que o Brasil tem que eliminar os aterros, porque os aterros serão sempre necessários, sempre. Eu estou dizendo, primeiro, vamos entender as regras, as melhores regras, e aí tomar as decisões. Porque a Política Nacional vai acabar com os lixões e transformar em aterros sanitários. Vai. É de 2010, então, em 2014, conseguiu? Nada aconteceu.
de prático. O aterro seropédica, que era o novo aterro do Rio, já estava em projeto muito antes de... ia ser em paciência, mas ia ser um aterro direito, embora não atenda às normas europeias. Entendeu? Então, em relação ao aproveitamento energético, eu quero deixar claro que o biogás de aterro, que foi a pergunta, ele só existe em função da matéria orgânica depositada. Então, se o objetivo é diminuir, obviamente é uma tecnologia importante, claro que é importante. Eu faço projetos para aproveitar esse gás, e preferência junto com a incineração, para aumentar a eficiência. Mas isso não pode ser o objetivo final, e nem é 5 ou 10% da energia contida no lixo vem de biogás de aterro. Os outros 90% vêm de waste to energy. E eu não estou discutindo tecnologias aqui, embora mass burning, queima bruta, incineração, seja a tecnologia dominante, por ser a mais barata após os aterros, né, que satisfaz a norma europeia. É só isso, mais nada. Agora, é como se você vou correr uma maratona, você já chega atrasado na linha de largada. Aí sai todo mundo, chega atrasado e sai correndo na direção contrária. E todo mundo aplaude, e você está sozinho, pois está todo mundo errado, eu estou certo. Não é assim, é assim que nós estamos na política nacional. Não quer dizer que a gente vá mudar radicalmente, mas eu gostaria que as pessoas lessem essas normas europeias e tirassem as suas conclusões, porque eu não vou convencer ninguém, todo mundo tem que se autoconvencer. Falando, então, em aterro, vou botar lenha na fogueira aí nessa conversa. Pergunta para o Alexandre Alvim: a extensão territorial brasileira contribui para o comodismo da destinação final de resíduos em aterros em detrimento de outras tecnologias? E qual o primeiro passo para a valorização energética para que ela seja difundida e operacionalizada no Brasil? Uma pergunta complexa que envolve dois assuntos aí. Em relação aos aterros, acho que, como eu disse, ele continuará sendo, né, parte do conjunto de soluções no Brasil. Até em relação a isso, para quem tiver interesse, o BNDES patrocinou um estudo comparativo entre tecnologias do Japão, dos Estados Unidos e da Europa, né? Foi coordenado por um grupo de universidades no Brasil, um estudo patrocinado pelo BNDES, mas comparando a aplicabilidade das diversas tecnologias, né? E no final eles desenvolveram modelos conceituais e teóricos, obviamente, né? Mas para municípios de grande densidade demográfica, cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, cidades de médio porte, cidades mais remotas. Sem dúvida, para cidades mais remotas, pelo menos aquilo que nós temos conhecimento hoje em dia, aterro ainda vai fazer parte da solução, né? E não necessariamente, apesar de entender o ponto do Sérgio aqui, da questão da não adequação às normas europeias, não necessariamente o que é bom para a Europa e Estados Unidos é bom para o Brasil. E nós temos órgãos ambientais competentes que trabalham para adequar as normas à realidade brasileira. Não necessariamente a fiscalização acontece, e o motivo pelo qual nós não conseguimos evoluir de 2010 para 2014 em relação à política está muito mais em relação ao compromisso de cada município, à vontade política, né, planejamento e execução, como normalmente são os problemas do Brasil, do que da política em si, da regulamentação. Não houve vontade política, não houve planejamento, execução, e também não houve fiscalização. Vamos ver agora como é que a partir de agora, com os prazos vencendo, os órgãos reguladores de fiscalização vão se comportar. Mas, voltando à pergunta, sim, aterro ele acaba sendo uma solução para essas cidades de menor densidade demográfica, para regiões mais remotas, né? E tomara que seja uma solução, porque o pior é a situação dos lixões no norte e no nordeste do Brasil, enquanto que em regiões de maior densidade demográfica, aí sim nós podemos partir para soluções mais sofisticadas e de aproveitamento energético, e aterro pode ser um complemento disso tudo, recebendo no final cerca de 20%, 30% do rejeito, aquilo que efetivamente não puder mais ser aproveitado. E a segunda parte da pergunta, que é o que a gente precisa para contribuir
para ampliar o aproveitamento energético, primeiro, sem dúvida, é a questão regulatória, né? As políticas públicas, como o setor regulado, como o setor que tem responsabilidade, na grande maioria das vezes, é responsabilidade municipal pela destinação correta do resíduo, a legislação, o marco regulatório, ele precisa estar adequado para que, e as políticas públicas precisam estar adequadas para se incentivar isso corretamente, criando não só o arcabouço regulatório, como os incentivos necessários para uma indústria em desenvolvimento, né? Não só incentivos normalmente financeiros, mas não apenas. Então, isso tem que existir. Já existe, né? Hoje, por exemplo, a energia a partir do resíduo, ela tem isenção 100% na tarifa de transmissão, acho que é a única, ou as duas únicas que possuem, até mais do que eólica, mais do que pequenas centrais hidrelétricas, mais do que biomassa, né? Então, alguns incentivos eles já existem, eles precisam ser ampliados, eles precisam ser adequados à realidade do resíduo. E o segundo fator é esse debate que nós estamos tendo aqui, que é ampliar o conhecimento e quebrar paradigmas, né? Porque as coisas não avançam, porque tem paradigmas que estão aí estabelecidos, achando que a valorização energética vai acabar a reciclagem, vai acabar com os catadores, o que não é verdade, né? Precisa ter clareza de entendimento que vai ser parte importante da solução, ajuda a resolver um problema ambiental, ajuda a resolver um problema de melhorar a matriz energética brasileira, né? É economicamente viável, né? Então nós temos que incentivar e ampliar o uso de resíduos na matriz energética no Brasil. Temos uma pergunta aqui para a Andréia, que é a seguinte: se existe vantagem tributária para a energia gerada a partir de resíduos na Alemanha? Yeah, when there is incineration, if there is some the tributes, I mean the taxes you pay, there is some sort of reduction. Actually, we don't have any taxation on incineration process, and I think we won't have it in the future because we get along with our waste to energy and with the recycling. And I think it is not the right method to push a development into the right direction to put tax on it. Yeah? So I think it is better to regulate waste to energy than to put taxation on it, because it has no really effect. Eu vou emendar com uma segunda pergunta, também para a Andréia, que é a seguinte: na Alemanha, qual é o grau de autonomia, que os estados de Bundesländer, né, possuem para estabelecer políticas e padrões ambientais diferenciados? Yes, we have, in Germany, we have certain programs which belongs to the so-called Bundesländer, but they have to get conform with the national program, and there are not so many differences between the Bundesländer programs and the overall program, because we have one aim, and the one aim is to use waste as a resource, and the means how we do that and how we go forward is pretty much the same. It does not depend on a special Bundesländer or the intention of special Bundesländer. Veio uma pergunta que, em parte, o Alexandre e o Sérgio já responderam, mas ela é bem direta em relação à Política Nacional de Resíduos Sólidos. Qual é a avaliação dos senhores sobre a eficácia da PNRS até o presente momento? O que ainda está faltando? Pergunta para Alexandre Alvim e Sérgio Guerreiro. Alexandre. Bom, acho que é inegável que a política foi pouco eficaz no sentido de cumprir os prazos e de acabar com os lixões, que é uma das maiores mazelas que nós temos aí na questão do resíduo sólido, né? Se nós formos olhar os fatos, a evolução foi, eu diria, pequena, né? Algumas coisas acho que já estavam em andamento, independente da política. O Estado de São Paulo, por exemplo, já tinha 75% do seu lixo destinado para aterros sanitários, e são fatos anteriores à política da 2010, e aonde nós mais precisávamos, a evolução foi pequena. Mais uma vez, isso não é
eu não diria que foi culpa só da política. A política poderia ser melhor? Poderia. Isso está muito mais ligado à vontade, né, dos municípios, ao planejamento, né, e a efetiva vontade política dos mandatários para fazer acontecer, né, e mudar essa realidade. A tecnologia existe, os recursos até estão disponíveis, o interesse da iniciativa privada em fazer parte da solução existe. O que aconteceu, como nós vemos em outras áreas e outros setores, falta de planejamento, falta de execução, e os prazos foram se esgotando, e agora estão discutindo, o que é particularmente um absurdo, querer ampliação de mais 4 ou 8 anos. Não vai resolver ampliar o prazo, né? Vai resolver as pessoas efetivamente se conscientizarem que tem que atacar esse problema de frente. Então, acho que a política em si, do ponto de vista de execução, não foi efetiva, mas que fique claro, a minha opinião é que não é um problema intrínseco da política em si, e muito mais de vontade dos mandatários em resolver o problema e dos órgãos fiscalizadores em cobrar pela sua solução. Bom, eu acho que todo mundo aqui a maioria tem iPhone ou similar. Eu faço um convite, enquanto eu estou falando, clica no Google, diretiva UE resíduo, só isso. Primeiro resultado vai ser a política europeia 2008-98 EC. Segundo vai ser a diretiva de aterros. E a terceira de incineração. Tudo em português. Vocês têm que ler. E aí nós vamos comentar o porquê que a Política Nacional de Resíduos Sólidos não atingiu os resultados. Nós temos 1000 problemas. Eu acho que a gente, infelizmente, temos outros problemas mais graves ainda do que o lixo, embora o lixo seja minha área, mas pedir verba para waste to energy é um pouco demais, né? Porque tem outros problemas mais graves. Eu não sou contra aterros, eu sou contra a direção errada. Nós temos que caminhar na direção certa. Agora, o que é importante é olhar o que os outros estão fazendo. A Europa não satisfaz em colocar essas normas disponíveis. Agora, a 2008, em 2011, introduziu o adendo R1, que significa Waste to Energy, para ser considerada valorização, precisa ter eficiência. E essa fórmula R1 é muito difícil das usinas atingirem este grau de eficiência. Então, não basta ser um ambientalmente adequado, tem que produzir energia com muita eficiência, porque o lixo é um combustível nobre. Depois de reciclar, não pode botar em aterro. Bota em aterro as cinzas, o que não der para incinerar, alguns materiais perigosos, como PVC, lixo hospitalar, que pode ser recuperado, mas precisa de temperaturas mais altas. A própria Convenção do Estocolmo das Nações Unidas, que é similar à Convenção do Clima, estabelece a incineração de resíduos sólidos uma tecnologia boa, estabelece que tem que ser feita com cuidado, normas, temperaturas mínimas, tempo de residência, mas o mundo tem um conjunto de normas excepcional para nós estudarmos antes de fazermos as nossas. É só isso que eu estou pedindo. Estudem as normas boas e vão ver como as nossas normas podem ser melhoradas. É só isso. Agora, acabar lixão já está bom. Não está bom. A Finlândia é um país que eu admiro. A Finlândia quase não tinha waste to energy. Ela fez 2 usinas, a de Lahti, que é uma usina de gasificação, que é um espetáculo, é um negócio de cinema, e a usina de Vantaa, que vai entrar em operação, espero, esse ano, que é um ciclo combinado de altíssima eficiência, e foi de 0 a 100 em 3 anos. Então, já que a gente vai mudar o paradigma, por que a gente vai passar do século XIX para o século XX? Vamos logo para o século XXI. É só isso que eu estou pedindo. Dito isso, Sérgio, eu vou até perguntar para o Ismo aqui o que, então, que o Brasil pode aprender com a Finlândia, né? O que a gente pode observar aí da experiência finlandesa para regulamentar corretamente, enfim, fazer essa valorização energética de vocês. O que está dando certo na Finlândia que nós poderíamos usar também?
Thank you. Maybe I start from the examples my colleague mentioned from Finland, that why actually we decided to build those plans, that what was the reason behind. For first, this Lahti case, actually it was 1995 when Finland joined EU, and EU regulations forced us to think about it, because very strict regulations for landfills. I mean, the structures, and we had to close many landfills, and building new ones was too expensive, and still is, and that is of course one of the purposes. And of course new regulations and strategies concerning climate change. That's climate change and new waste law, and possibilities for creating profitable business, where main reasons behind this Vantaa case, actually it was, and it is, energy company, and they saw a good business opportunity by building this new waste to energy plant. At the same time, they reduce emissions of greenhouse gases. They use much more less coal, and they produce energy. So a very good business. What we could give to Brazil, I'm happy to say that just last Friday, our Ministry of the Environment signed memorandum of understanding, already signed by your Ministry of the Environment, Madam Teixeira, of the cooperation in very different environmental issues, and waste management is one of the issues where we start and try to promote cooperation between our countries. One specific issue where we think we might have very high knowledge is this solid recovered fuel issues, how to manage it, how to produce it, and how to follow the standards. Actually, the EU standards were very much created by Finnish experts. Thanks. Andrea, a Comissão Europeia tem um comunicado recente que é Towards a Circular Economy, a Zero Waste Program for Europe, em favor da economia circular, um programa com zero resíduo. Então, a Comissão Europeia estabeleceu metas que são ambiciosas para o desenvolvimento de uma Europa mais eficiente ainda, né, Sérgio? Você acha que esse Zero Waste Scenario é uma utopia ou é algo realista? Honestly speaking, I don't think so. Zero waste economy, I think we won't ever have, but I think it is certainly an aim we should go to, and the Commission launched a very ambitious program, I would say, and it's the aim of the Commission that all European member states have to increase their recycling waste concerning municipal waste and concerning packaging waste. And the other thing, which is very important, is that the Commission wants to phase out landfilling in Europe. As I mentioned before, we have several member states which already landfill their waste, and this is certainly an important step to go. But on the other hand, and I would say Germany definitely supports this approach from the Commission, but on the other hand, I would say that there is a big gap between European countries,
and we should not further widen the gap. We should bring all the European member states to a certain level. It should not or must not be definitely the German level, but it should go into that direction. And therefore, I think this should, next to aligning the situation, be an overall aim the Commission has to acknowledge. And this is what we are going for, that first of all, we had to close the gap, and then we had to go further, because we are sure that, especially in Germany, we can do more. We can increase our recycling rates. We have plans to open our recycling bins for further material like metal and other plastic waste in order to increase recycling. So these are important steps, but we should keep in mind and should not forget that at the end we need an overall level in the EU, which we not yet have reached. Sérgio, uma pergunta interessante aqui para você. Uma vez que a Política Nacional de Resíduos Sólidos precisa ser melhorada, claramente, na sua opinião, qual é o papel da WTERT Brasil para ajudar a indústria e o governo nesse meio tempo, até o Brasil amadurecer nesse quesito? Alguém levantou a bola aí para mim. Não é? É só agora você chutar. Não, eu já tive uma reunião, eu e o deputado Arnaldo Jardim, nós dois, sozinhos, 3 horas, e eu fiz o que eu estou dizendo aqui, eu disse para ele, por escrito, aguardo que ele processe essas informações na cabeça dele, porque do jeito que está, não vai mudar. O Waste to Energy não vai ficar em pé, apesar dos esforços que o WTRT, ele é eu não sei definir, eu definiria como um time de futebol com a torcida no mundo inteiro, porque é uma rede mundial, onde ninguém recebe nada, e, obviamente, Colômbia dá uma ajuda para aquelas cidades que participam, mas a finalidade é promover a gestão sustentável de resíduos. E o que o WTRT tem de importante é a credibilidade. Quando eu venho aqui falar, eu penso 10 vezes antes de falar uma coisa que eu tenha dúvida. Eu não tenho dúvida nenhuma do que eu estou falando. Nenhuma dúvida. E é importante. E eu espero que vocês leiam essas diretivas que eu pedi e comparem com a nossa diretiva e vejam, com pequenas reflexões, a gente pode melhorar isso. Então, eu esqueci de falar, se vocês digitaram diretiva UE Resíduos, as 3 primeiros são sites europeus. E eu fiz esse teste ainda há pouco. O 5º é o WTRT Brasil, com a norma 2008-98, que vira e mexe eu publico no site, para que as pessoas... sinceramente, eu acho que... Eu nunca vi ninguém vir perguntar para mim alguma coisa sobre essa norma. Vejo falar sobre política nacional. Eu posso estar sendo cansativo, mas é importante que as pessoas vejam que eu não estou querendo ir contra a política nacional. Tem que ser melhorada a parte de logística reversa. Isso é importante. E, claro que tem que ser feito. E a norma europeia também regula isso. E uma coisa que eu esqueci de falar é que a logística reversa de automóveis, que é uma corrente regulada na Europa, importante, não está se falando aqui. Não seria os carros antigos, os carros velhos, digo, tirados da rua, reciclados e dar espaço para novos carros? Por que não se fala em reciclagem de automóveis, que é uma área... até gostaria de perguntar para a Andrea, em relação a isso, na Alemanha,
como é uma atividade extremamente importante, tanto do ponto de vista de reciclagem, quanto melhorar a poluição, porque os carros novos são mais eficientes. Poderia... Yes, we have a certain automobile recycling directive. It's a EU directive which we simply transformed into our law, and it's definitely a very important directive because we get all the used steel out of it, and even the plastic, which we call shredder fraction. Yeah, so this is a material source which we cannot waste, and we also made some new law in the in a European directive in order to prevent the export of all these old vehicles, because lots of the old vehicles go to Africa, and then the material is lost in Europe. But we need it as a source, as a resource, and we can recover it in a really proper way. Yeah. So this is a very important step in European law. Alexandre, você disse que se usa apenas lixo não reciclável na geração de energia. Aí a pergunta dessa pessoa da plateia é: se retirarmos papel, papelão, plástico e metais que não seriam queimados, mas comercializados, o que sobra com PCI, se não me engano, potencial calorífico, né, de incineração, justificável para gerar energia? Bom, excelente pergunta. E aí a gente tem que trazer um pouco, de novo, para a realidade da tecnologia e a realidade brasileira, né? Nem tudo, né, que está no lixo, por mais que ele seja tecnicamente reciclável, é factível economicamente para ser reciclado, né? Por exemplo, nós temos, uma vez que, deixa eu começar pelo aquilo que pode. É muito fácil você retirar, mesmo do lixo, quando ele chega já no aterro, é muito fácil você retirar o PET, é muito fácil você retirar o pote de sorvete, é muito fácil você remover o pote de margarina, né? Tudo isso, mecanicamente, as tecnologias hoje, e nós nos espelhamos muito na Alemanha e em outros países que estão definitivamente mais avançados, a tecnologia nos permite recuperar esses materiais de maneira economicamente viável, né? Reinseri-los na indústria, e isso hoje não está sendo feito. É um grande potencial desperdiçado, e por isso que eu digo que o índice de reciclagem no Brasil ainda está aquém do que ele pode chegar. Nós temos isso visto na experiência prática. Agora, nem tudo dá para ser retirado, né? Você existe, dependendo da granulometria do material, você tem pedacinhos ali de plástico, ou o próprio plástico filme da sacolinha já contaminado. Quer dizer, é muito difícil você remover todo esse material e reinseri-lo como reciclagem. Tecnicamente ou teoricamente é possível, mas não é economicamente viável, né? Isso não é feito nem aqui nem em nenhum outro lugar do mundo, né? Então, essa fração não orgânica, né, e que também é muito difícil de ser reciclado, é um material que pode sim ser aproveitado pode ser aproveitado para valorização energética. De novo, não está comprometendo, né, índices de reciclagem, não está comprometendo, eventualmente, o trabalho de cooperativas, de catadores, até porque, né, a catação manual é muito menos eficiente do que a separação mecânica, né? E sim está indo para um aterro onde não deveria ir, né? Porque lá vai demorar 200, 300 anos e ocupa volume. Se nós tivéssemos hoje a capacidade de só enviar lixo orgânico para o aterro sanitário, nós estaríamos dobrando a capacidade e a vida útil dos aterros que nós temos no Brasil. Nós nem precisaríamos licenciar tantos novos aterros assim, né? Porque no momento que você retira essa fração não orgânica, que é um material de menor densidade, você está até retirando um valor menor em peso, mas está tirando um valor grande em volume, que é o que define a vida útil de um aterro sanitário. Então, no mundo ideal, né, a gente não mandaria nem a fração orgânica, porque existem outras tecnologias de digestão anaeróbia para aproveitamento. Mas se tivéssemos num momento de mandar exclusivamente a fração orgânica para o aterro sanitário, já seria um grande avanço. Já dobraria, ou mais que dobraria, a vida útil dos nossos aterros,
e essa fração, que, de novo, não é orgânica e não é reciclável, poderia ser melhor aproveitada do ponto de vista de valorização energética. Bom, são 5h31, a gente está chegando aqui ao final. Oi, sim. Um comentário Sérgio, rápido. comente. Desculpa insistir nessa tese. A redução de matéria orgânica em aterros é uma exigência das normas europeias. Então, a Alemanha atingiu 0. A fração admitida é 1%. Então, eu acho que colocar matéria orgânica em aterro, que vai virar metano, e você não consegue capturar, com muito esforço, mais do que 50% do metano, mesmo porque ele nem pega fogo depois, você não incinera 10% de metano. Então, esse decaimento do metano vai demorar um século também, e não vai conseguir fazer nada com esse biogás do ponto de vista energético. Então, se me desculpe, mas colocar matéria orgânica em aterro como política de resíduos sólidos, eu não tenho certeza se é crime ambiental ou se é uma contravenção ou é uma infração da diretiva europeia, mas na Alemanha, gostaria de ter opinião. Organic waste, bio-waste in landfills, it's not allowed in Germany. So, então, acho que eu não posso deixar isso passar, porque é uma coisa... Olha, a gente vai ter uma discussão com um potencial calorífico de incineração aqui. Mas deixa o Alexandre responder rapidinho e a gente vai encerrar. De novo, nós nos espelhamos muito na Alemanha, na Finlândia, e nós estudamos, né, eu particularmente sou entusiasta e estudo muito gasificação, pirólise, plasma, todas as formas de recuperamento energético. Mas, de novo, colocando o pé no chão, nós não somos a Alemanha. Né? Comentou-se muito aí agora na Copa, né, depois do 7-1, a Alemanha tem 100 prêmios nobres e nós não temos nenhum. Infelizmente, a renda per capita da Alemanha é uma, a nossa renda per capita é outra. Então, a gente tem que olhar para a realidade brasileira. Eu também sou contra o mandato orgânico para aterro, mas vai continuar acontecendo, sim, porque a gente precisa. E, no nosso caso, eu acho que a gente pode, sim, fazer o aproveitamento do biogás. Nós, especificamente, como somos um dos maiores operadores, temos mais de 100 megawatts, dos quais já colocamos 5 na semana passada em operação e vamos colocar mais 100 nos próximos 2 anos. Então, eu acho que é uma solução adequada, sim, para a realidade brasileira. É ideal? Não é, mas a gente tem que entender que, antes de andar, a gente vai ter que engatear nesse aspecto e é uma solução viável, apesar de, particularmente, não achar que é a melhor. Gente, isso mostra como esse assunto é explosivo. E é bom que a gente esteja discutindo ele aqui, na verdade. Queria agradecer muito a presença da Andrea e do Isma aqui conosco. Vieram de tão longe para falar sobre esse assunto. Vocês... Andrea quer falar. Fale. Shortly. As a member of the Ministry of Economics, I would like to draw your attention to our recycling companies. We have about 3,000 companies in waste recycling and water recycling. And the thing is that they would really like to share their view with you. So I brought us a few brochures and flyers with me, which you can find at the exit. And I would really appreciate it if we can get somehow in contact, and if you have any questions, just ask me. E eu acho que não para a dúvida de que no futebol e na gestão de resíduos a gente tem muito a aprender com eles atualmente. Muito obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês aqui ao longo desse exaustivo, mas produtivo dia, viu? Obrigada pela participação de todos, tanto os da plateia quanto aqui os do painel. Agradecemos muito a todos pela cooperação e também pela presença e desejamos uma boa tarde.